cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Muito bem, está começando Bola Ativa aqui na programação da Rádio Ativa FM, a edição desta segunda-feira, ou melhor, terça-feira, que ontem não teve Bola Ativa por causa do feriado municipal aqui em Matinhos. Edição desta terça-feira, dia 30 de junho de 2020, para você que está ligado aqui com a gente no rádio, na frequência 87.5, na internet, no ativafmmatinhos.com.br, também no nosso aplicativo de celular, aplicativo esse que você pode baixar gratuitamente na Play Store. Outra opção é para você que está aí na live em facebook.com/bolaativa. Você acompanha aí a nossa transmissão com som e imagem aí no facebook.com/bolaativa, é a nossa página de Facebook. Você também pode se comunicar, pode também trazer a sua opinião, o seu comentário, participar aqui do nosso programa através do WhatsApp 34732794 ou então na caixa de comentários da nossa live. Esteja à vontade aí para participar, trazer aí a sua opinião, falar o que você quiser na programação aqui da Rádio Ativa FM. Eu estou escutando pelo som ali da janela, tá um vendaval daqueles aqui em Matinhos. Também já fiquei sabendo que lá em Curitiba a coisa tá feia. E é lá de Curitiba que está nos acompanhando aí o nosso amigo Fábio Lins Andrade, também a Mônica Zellner. Os dois lá de Curitiba estão de olho aqui no nosso Bola Ativa. Eu digo de olho porque eles estão na live acompanhando aí a nossa transmissão com som e imagem. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar para você que está acompanhando aqui o nosso programa que, pelo menos por enquanto não houver nenhuma definição sobre a questão eleitoral, né, os atrasos de descompatibilização, os prazos de descompatibilização e tudo mais, Bola Ativa vai continuar aqui na grade da Rádio Ativa FM comigo, apresentando sozinho, né? Eu sei que esse formato, eu também acho que não é um formato mais ideal do mundo, não é a coisa mais bacana de se ter, era legal aquele ambiente que a gente tinha antes, com bate-papo e tudo mais, mas assim que se resolver essa questão aí eleitoral, prazo de descompatibilização aí de candidatos, né, locutores candidatos, perceba que eu não estou falando o nome de ninguém porque eu não posso falar o nome, mas enfim, quando tudo isso se resolver, a gente vai voltar com aquele formato que a gente considera, e você também, telespectador, você que não é internauta, você ouvinte, também considera ideal, com duas pessoas aqui nos nossos estúdios para trazer para você o Bola Ativa. E a gente continua sendo aí a nova onda do esporte aqui na programação da Rádio Ativa FM. Mas por hora, vamos começar aqui já a girar para você as informações de hoje aqui do nosso Bola Ativa, agora 17 horas e 3 minutos, e vamos falar sobre a possibilidade de volta do Campeonato Paranaense, né? A Secretaria de Estado da Saúde já jogou um balde de água fria, né? Diz que esse não é o momento para discutir o retorno da competição aqui no nosso estado. A Federação Paranaense de Futebol e os clubes planejam a retomada do Campeonato Estadual em 15 de julho. No entanto, a Secretaria alerta para o risco, já que o Paraná soma 600 mortos e mais de 21 mil casos de coronavírus. Essa é a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde. O pedido foi recebido, o pedido feito pelos clubes, foi recebido e está em análise. No entanto, conforme já informado nesse momento de aumento de casos e tratativa sobre novas medidas a serem tomadas aqui no estado, não há como discutir a retomada do campeonato aqui no Paraná. Lembrando que agora há pouco terminou o pronunciamento do governador Ratinho Júnior lá em Curitiba, lá no Palácio Iguaçu, ele falando sobre essa questão aí da pandemia, a possibilidade de se parar aí alguns serviços considerados não essenciais, né? O governador disse que não se trata de um lockdown, mas sim vai ter mudanças, vai ter aí algumas interrupções em alguns serviços durante esse período
crítico aqui no nosso estado. E mais detalhes eu vou trazer para você amanhã a partir do 12:30 aqui no nosso Ativa Notícias. No Ativa Notícias de amanhã, 12:30. Aqui por hora, no nosso Bola Ativa, o assunto é futebol. A gente falou aí sobre essa posição da Secretaria de Estado da Saúde sobre a volta do Campeonato Paranaense, né? A federação disse que esse não é o momento, até se baseando no parecer que foi dado pela Secretaria de Estado da Saúde. Estão havendo também discussões sobre a volta do Campeonato Brasileiro. Sobre isso, a Confederação Brasileira de Futebol afirmou que espera que nenhum time inicia o Campeonato Brasileiro fora de sua cidade. É uma extensão daquela polêmica que a gente já trouxe aqui na semana passada, né? O Petralha, o Mário Celso Petralha falou sobre, né, essa possibilidade do Atlético ter que mandar jogos fora de Curitiba. Ele já disse que não aceita isso. E a CBF, né, o Walter Feldman, ele declarou o seguinte: nesse momento nós não trabalhamos com nenhum estado que estivesse com a decisão tomada pela não liberação. O Walter Feldman, secretário-geral da CBF, deu essa afirmação em entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Ele explicou que a entidade quer aguardar a situação da pandemia de Covid-19 e não descartou adiar o retorno da competição. Na semana passada, ficou meio que projetado que o Campeonato Brasileiro iniciaria no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, sábado e domingo, né, e terminaria apenas no ano que vem. Seriam 39 rodadas, seria um campeonato de pontos corridos, ia ser espremido assim, nesse tempo, de agosto desse ano até janeiro, fevereiro do ano que vem, né, e a volta seria no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto. Mas, né, diante de toda essa situação que está havendo, aí até a decisão de alguns estados de não retornar com o futebol e para evitar que alguns clubes mandem suas partidas fora de sua cidade de origem, aí o Walter Feldman declarou que a entidade quer aguardar a situação se resolver, né? E o retorno aí do Campeonato Brasileiro não está descartado. O adiamento do retorno do Campeonato Brasileiro, lembrando que dos 20 clubes da Série A, apenas o Atlético foi contrário à possibilidade de ter que mudar ou mandar os seus jogos longe do seu estádio, né? O Walter Feldman explicou que os times aceitaram uma mudança de cidade caso não tenha liberação das autoridades de saúde, desde que tenham totais condições de treinamento. Além do Brasileirão, outro assunto em pauta foi a Copa do Brasil. A ideia da CBF é também voltar com a competição de mata-mata em agosto. Segundo Walter Feldman, a Copa do Brasil tem um processo semelhante à retomada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ela tem uma lógica um pouco diferente, tem que ter uma adaptação em relação às competições continentais, mas também há a previsão que possa ocorrer em agosto, não em datas exatamente semelhantes. Essa foi a manifestação aí do Walter Feldman, secretário-geral da CBF, sobre a volta do Campeonato Brasileiro e a volta da Copa do Brasil. Agora 17h08 aqui em Matinhos. A Jaqueline Ristel acabou de entrar também na nossa live de Facebook. Um abraço para você, Jaqueline, que está nos acompanhando aí de Londrina. Esse é o Bola Ativa, na programação aqui da nossa rádio Ativa FM. Você pode acompanhar no 87.5, também ativafmmatinhos.com.br, na nossa página de Facebook, facebook.com/Bola Ativa. Você entra lá, confere a nossa live, a transmissão com som e imagem, dá o seu joinha, curte, se possível, se quiser também, comenta aí na nossa transmissão. Também tem o aplicativo da nossa rádio que você pode baixar gratuitamente na Play Store. Agora vamos falar sobre o Atlético. A gente meio que começou a falar do Atlético, sobre a posição de não querer jogar fora de Curitiba, mandar os seus jogos fora de Curitiba numa possível volta do Campeonato Brasileiro. Sobre o Atlético, o que a gente tem a dizer também é que 8 profissionais do clube foram diagnosticados com coronavírus em uma nova bateria de exames, né? O clube tem feito, desde a volta dos treinos presenciais no final de maio, esses exames, só que não divulga os resultados. O clube, né, o Atlético, também não confirma esses
8 casos. Os exames foram realizados às pressas no último sábado e não na segunda-feira, como costuma se fazer lá no CT do Caju. Isso porque um jogador teve contato com uma pessoa infectada com coronavírus. A última informação a respeito disso, a última especulação a respeito disso, que os casos no Atlético, esses 8 casos aí de infectados com coronavírus, tiveram início após a visita de um jogador à casa de sua namorada. O atleta foi o responsável por transmitir o vírus para outras 7 pessoas dentro do Atlético. O clube registrou aí no sábado esses 8 casos. A transmissão do coronavírus teria começado aí com esse jogador, após pegar a doença, ser infectado por Covid-19 depois de visitar a sua namorada. Aí acabou aí passando para mais 8 pessoas dentro lá da equipe, lá dentro do clube, dentro do Atlético. Agora 17h10 aqui em Matinhos. E ainda falando sobre o Furacão, mas também um pouquinho sobre o Paraná Clube, o Tricolor falou que não vê problemas em emprestar o CT ao Atlético para treinamento. Em meio às indefinições da volta do futebol paranaense, um desses problemas é o fato do Atlético ser a única equipe de Curitiba que treina em Curitiba, pois o CT do Caju fica na capital, diferente dos centros de treinamento do Coxa e do Paraná Clube, que ficam em cidades da região metropolitana. O Atlético está proibido de treinar no CT do Caju por conta do decreto da Prefeitura da capital, e o presidente do Paraná Clube, o Leonardo Oliveira, foi questionado pelo pessoal da Tribuna do Paraná se ele emprestaria o Ninho da Gralha para o rival. E o Leonardo Oliveira não se opôs. No entanto, ele acredita que essa não seria a melhor solução, uma vez que geraria uma aglomeração no local com 2 elencos dividindo o mesmo espaço. Em entrevista à Rádio Transamérica, o Oliveira disse o seguinte: institucionalmente não teria problema nenhum. Nós temos uma boa relação, o Curitiba também, então não teria nenhuma oposição. O grande problema disso é que hoje temos que evitar o convívio, as aglomerações. O que precisa ser feito é verificar com a Secretaria de Saúde se essa medida não pode ser dentro do protocolo que foi tratado. O nosso CT é praticamente na mesma rua que o do Atlético, disse aí Leonardo Oliveira nessa entrevista para a Rádio Transamérica. Oliveira que ainda disse mais, ele falou sobre a prioridade no futebol paranaense, que seria a liberação dos treinos do Atlético, em um segundo momento conseguir que os clubes possam realizar treinos coletivos, e aí sim verificar se no dia 15 seria possível retornar ao campeonato. E conforme os dias passam, mais difícil fica de voltar a jogar, foi o que disse aí o dirigente paranista pro pessoal lá da Transamérica. Agora 17h12, ainda falando sobre o Paraná Clube, a informação rápida é que o lateral esquerdo Hulk, de 20 anos, rescindiu com o Tricolor. Após pedido do Atlético Mineiro, o jogador aí deve ser renegociado. Ele teve aí o seu contrato rescindido com a equipe paranista. O jogador de 20 anos que agora deve ser negociado pelo Galo, ele que disputou apenas 4 partidas pela equipe do Paraná Clube. Portanto, o lateral esquerdo Hulk não é mais jogador do Paraná. Agora 17h13, a gente fala agora do Curitiba e sobre o contrato especial que o clube terá com a Globo para o Brasileirão desse ano, quando voltar, Próximo de assinar com a Rede Globo para a transmissão do Brasileiro, o Curitiba negocia com a emissora um modelo de contrato especial diferente dos rivais da Série A. Ao invés de uma cota dividida em 3 critérios, igualitária, número de transmissões e performance, com validade até 2024, o Coxa vai receber um valor único pela temporada. O acordo ainda não foi formalizado, porque algumas situações contratuais, como a programação de pagamentos, ainda não foram definidas. Dos motivos que se correlacionam e levaram o modelo de quantia fixa, esses motivos são 2, exclusivo para o campeonato de 2020. São esses: a gestão do presidente Samir Namur, que termina em dezembro, ou seja, houve uma preocupação em não deixar um contrato longo, não tão vantajoso para quem assumir
o próximo triênio, né, o próximo mandato lá no clube, e a pandemia de Covid-19 que alterou a lógica de negociação, especialmente para quem vive um momento delicado financeiramente. Em 2021, em outro calendário, o clube pode ter mais poder de barganha para assinar um novo acordo, incluindo luvas de assinatura, por exemplo. O vínculo com a Globo também abrange não só a TV aberta, mas também o pay-per-view. A inclusão da mídia, que não tinha sido negociada até então pelo Curitiba, foi uma condição imposta pela emissora. Na TV fechada, o Coxa segue vinculado a Turner, que vive um gigantesco impasse com os seus parceiros. Lembrando que, com a edição da MP 984, que altera o direito de arena para o mandante do jogo, o clube poderia transmitir suas partidas em casa em plataformas de streaming pago, por exemplo, já que mantinha os direitos do pay-per-view. Caso tivesse aceitado o contrato de televisão com a divisão tradicional, o Curitiba poderia receber um valor superior ao fixo que estipulou com a Globo, mas teria o risco de ficar com uma receita muito mais baixa. A diferença dependeria da performance do clube e do número de partidas transmitidas pela TV. O Alviverde teria garantido apenas 12 milhões de reais, cota que pertence aos 40% dividido igualmente entre os times. A cada jogo exibido levaria aproximadamente 1 milhão de reais. O dinheiro referente à performance, contudo, é onde está o maior risco. A premiação depende da colocação final. O campeão levou 33 milhões no ano passado, enquanto o 16º colocado ficou com 11 milhões. Os rebaixados não recebem nada, situação que deve se repetir em 2020 também. No caso do Coxa, porém, ainda há um desconto importante na premiação. Por ter acordado com a Turner, o clube receberia apenas cerca de 6 milhões de reais, assim como é o caso do Ceará. Se terminasse em quinto, como fez o Atlético no ano passado, a cota seria na casa de 14 milhões e 400 mil reais. Levando em consideração o momento e a necessidade, a diretoria Coxa Branca decidiu fazer um contrato fixo sem as variáveis. Assim, o clube tem mais segurança do que teria em mãos para poder organizar a temporada, diz a matéria da Tribuna do Paraná. Então, só lembrando para você que os dois motivos que se correlacionam e que levaram o modelo de quantia fixa exclusivo para o Campeonato 2020, nesse acordo especial entre o Curitiba e a Globo, são esses, né? O governo Samir Namur, né, a gestão Samir Namur, que vai terminar em dezembro lá no Coxa, né? Ou seja, houve essa preocupação em não deixar um contrato assim tão longo e que também acabasse gerando aí vantagens para quem entrar no lugar do Samir, e também a pandemia da Covid-19. Esses foram os fatores levados em conta nesse modelo de quantia fixa exclusivo aí para o campeonato de 2020. Agora 17 horas e 17 minutos aqui em Matinhos. E também na nossa live temos aqui a Maria Luísa Quirino da Cruz, lá de Curitiba. Obrigado, Maria Luísa, por estar aqui também presente, curtindo a nossa transmissão, a nossa live no Facebook, em facebook.com/bolativa. Agora, 17 horas e 17 minutos. Antes de terminar esse bloco, temos aqui uma informação referente a dois goleiros, o do Paraná e o do Curitiba. No Paraná, o goleiro Alisson disse que o clube deverá ser regular e competitivo para atingir os objetivos na Série B. Um dos nomes mais experientes do elenco paranista nessa temporada, o Alisson falou, ele que está de volta aos treinos presenciais, falou sobre as chances, analisou aí as possibilidades do Paraná na Série B. Segundo ele, o tricolor deve ser regular e competitivo para atingir os seus objetivos. Já no lado do Coxa, o goleiro Wilson planeja uma equipe focada na permanência da Série A. Lembrando que o Coxa subiu da Série B para a Série A no último Campeonato Brasileiro. Em entrevista à Rádio Banda B, o goleiro alviverde, o Wilson, falou sobre os treinos durante a pandemia e o foco do elenco pensando no Campeonato Brasileiro. A meta, segundo o arqueiro de 36 anos, é manter a equipe na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. São duas rapidinhas aqui a respeito dos goleiros do Paraná e do Curitiba que a gente trouxe para você nessa finaleira de bloco aqui no nosso Bola Ativa. Lembrando mais uma vez que você pode participar mandando sua mensagem para a gente no 3473-2794. Esse é o WhatsApp aqui da nossa Rádio Ativa FM. Também você pode participar mandando seu comentário em facebook.com/bolaativa. Entra na live, vá lá na caixinha de comentários e escreve o que você quiser. Agora, 17 horas e 19 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência eu volto para falar de uma polêmica
em que se meteu aí o ex-técnico do Coxa, o René Simões, por conta de uma declaração que ele deu numa entrevista. A gente vai falar sobre isso e trazer outros assuntos do futebol brasileiro no próximo bloco aqui do nosso Bola Ativa. Vamos pro break, voltamos daqui a pouquinho. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Estamos de volta com o Bola Ativa na programação aqui da sua Rádio Ativa FM. Para você que nos ouve no rádio, na frequência 87.5, na internet, no ativafmmatins.com.br, no nosso aplicativo de celular, que você pode baixar gratuitamente na Play Store. E para você também que está aí nos acompanhando na live, no Facebook, da nossa transmissão com som e imagem, dentro aqui do Facebook da Rádio Ativa FM, no Facebook do Bola Ativa, aliás, que está sendo compartilhado aí na página da nossa Rádio Ativa também, para você que está nos acompanhando. Lembrando que você pode mandar aí a sua mensagem para a gente no WhatsApp 3473-2794. Também, esse é o WhatsApp, também na nossa live, na nossa caixa de comentários da live no Facebook. Faz igual aqui o nosso amigo Fábio Lins Andrade, ele falando sobre a volta das torcidas no Campeonato Carioca. A gente já vai falar mais sobre isso. Também eu vou trazer o comentário do Fábio aqui depois, depois que a gente trouxer aqui a informação para você aqui no nosso Bola Ativa. Porque por hora a gente vai falar aqui sobre uma declaração polêmica do ex-técnico do Curitiba, o René Simões. Ele que numa entrevista pediu a volta do futebol e soltou a seguinte pérola: amigos já se separaram e outros bateram na mulher. Com informações aqui da Tribuna do Paraná, o ex-técnico René Simões detonou uma polêmica ao defender a volta do futebol mesmo durante a escalada do coronavírus aqui no Brasil. Para o treinador, o retorno das equipes ao gramado serviria para combater a violência doméstica. Ele diz o seguinte: vamos discutir o futebol como fator social, para ajudar as pessoas que estão em casa enlouquecendo. Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros batem nos filhos e estão enlouquecendo. Então, se colocar futebol, pode ser que ajude, declarou Simões, de 67 anos, em entrevista na última sexta-feira para a Rádio Central de Campinas. Ele complementou dizendo o seguinte: nós já temos mais de 100 jogadores brasileiros com Covid. Nenhum deles foi internado, nenhum deles foi entubado. No mundo todo, só conheço um caso que fugiu da regra. Foi o Dybala, jogador da Juventus, que foi testado positivo, 14 dias depois positivo de novo, e mais 14 dias positivo de novo. Eu não tenho um caso de jogador que tenha sido internado, entubado. E por quê? Porque são pessoas extremamente saudáveis. Esse vírus não é para pessoas saudáveis. Esse vírus quer as pessoas que têm alguma deficiência, complementou nessa entrevista aí para a rádio aí de Campinas. Mais tarde, com a polêmica instaurada, o técnico que dirigiu já a seleção brasileira feminina e também o Curitiba, isso em 2007 e 2009, e que tem mais de 40 anos de experiência, foi ao seu Instagram pessoal para dizer que o contexto não foi adequado. Vamos ouvir aí o que disse o René Simões nessa postagem dele de Instagram, tentando explicar aí a declaração que havia dado nessa entrevista para a rádio lá de Campinas. Para a rádio de Campinas, e hoje estou vendo a repercussão dessa entrevista. Quando eu leio o que foi escrito sobre a entrevista e que eu disse realmente, eu vejo que a interpretação que estão dando é até correta, mas não é o que eu pensei. Eu não pensei isso. Eu jamais advogaria uma pessoa que, por não ter futebol em casa, agredisse sua esposa, sua vizinha, seu filho, qualquer pessoa. Absolutamente não condiz com a minha forma de pensar, de ver e tratar as mulheres como sempre tratei. Eu tenho testemunho de muitas delas, então isso não passa, não foi o que eu pensei, não foi o que eu queria dizer. Eu só disse que eu achava que o futebol devia voltar para desestressar as pessoas. Jamais passou na minha cabeça defender um agressor de mulheres ou de crianças. De forma nenhuma não passa isso. Essa que foi a declaração dada aí pelo treinador René Simões
nessa entrevista lá para a Rádio de Campinas, você acabou de ouvir aí a fala do treinador justificando depois em sua postagem no Instagram, né? Ele disse que o contexto não foi o correto, né? Mas deveria ter pensado, né? Porque a gente sempre fala, né? A internet é um grande acervo de coisas que no futuro podem vir a ser usadas contra você, melhor dizendo. Então, ele deveria ter parado para pensar nisso. No mínimo, o mundo do jeito que está hoje ia gerar uma repercussãozinha, essa frase, né? Ainda mais as palavras que ele escolheu, né? Na hora de se expressar aí a sua vontade da volta do futebol, o treinador René Simões. Agora, 17 horas e 27 minutos, vamos falar sobre a volta do público no Rio de Janeiro, que prevê ingresso com horário de acesso, marcação de assento no estádio e máscaras obrigatórias, né? Um documento da Vigilância Sanitária lá no Rio de Janeiro, né, trouxe aí uma série de indicações sobre o retorno de torcedores no futebol, previsto a partir do dia 10 de julho. A Defensoria pede explicações técnicas e científicas. O documento tem 24 páginas e é chamado Medidas para o Retorno das Atividades Esportivas do Futebol. Esse documento é emitido pela Vigilância Sanitária lá da Prefeitura do Rio de Janeiro e que quer moldar o retorno do público aos estádios na cidade. O texto, com as chamadas regras de ouro, prevê escalonamento de horários para chegada ao estádio já no ingresso vendido, com proibição de acesso caso o torcedor não cumpra o determinado, orientação de torcedores para ocupação de assentos sinalizados nas arquibancadas e máscaras obrigatórias em todos os locais. O texto do decreto da Prefeitura permite, entre outras coisas, competições esportivas com capacidade simultânea máxima de 1/3, sem ultrapassar a regra de 4 metros quadrados por pessoa. A venda de ingressos somente online ou caixas de autoatendimento, né? É o que, né, prevê aí esse texto aí do decreto da Prefeitura. Sobre isso, o nosso amigo Fábio Lins de Andrade, que se manifestou lá de Curitiba, diz o seguinte: volta com 1/3 das torcidas num momento tão crítico. Não vai aliviar o gasto com o estádio e não vai ser efetiva a ponto de ajudar na partida. Totalmente desnecessário nesse momento. E olha, Fábio, não é só você que acha isso. O Pedrinho, ex-jogador do Vasco, ele falou sobre esse tema num programa que ele participa lá na Sport TV. Vamos ouvir aí o que disse o ex-jogador Pedrinho a respeito dessa volta. Segundo ele, um retorno de torcidas ao futebol nesse momento não iria acrescentar em nada. A gente tem que respeitar os órgãos de saúde, mas a gente tem que botar na balança, né, com relação ao bom senso, qual o ganho do público e qual é a perda. Ganho nenhum. Nesse momento a gente não tem ganho nenhum do público. Primeiro, não tem ganho festivo, porque ninguém está com esse astral para ir dentro de um estádio e ficar comemorando algo que assim, foi muito precoce, está tudo muito recente. E segundo, as perdas são muito... A probabilidade de dar ruim é muito grande. É correr um risco desnecessário, né, para você acelerar um processo. Ninguém é contra nada. É isso que as pessoas não entendem. Nós não somos contra o retorno do futebol, não somos contra o retorno da torcida. A questão é o tempo para isso, né? A gente poderia ter um pouco mais de cautela, mesmo com a autorização dos órgãos de saúde e do poder público. Vamos analisar com calma, qual o ganho da gente botar ali 22 mil pessoas, 20 mil pessoas, mesmo com distanciamento? Pode ter todo o processo de translado, né? Transporte público em torno do Maracanã. É desnecessário, a gente pode ter um pouquinho mais de calma. Vamos deixar para frente, vamos ver o passo a passo. Começamos o campeonato, agora vamos ver como vai evoluir, né? Vamos ver rodada a rodada e devagarinho a gente vai ajustando. Para que essa pressa de botar 1/3 do público? Vai acrescentar em quê? Eu vejo isso como, não vou falar em responsabilidade, que é uma palavra dura, mas como um processo acelerado de forma completamente desnecessária. Tá aí a manifestação do Pedrinho, ex-jogador do Vasco, né, sobre a volta aí das torcidas, né, no ambiente de futebol lá no Campeonato Carioca. Segundo ele, não irá acrescentar em nada. Opinião também que concorda aqui o nosso Fábio, né, que não vai ser efetiva a ponto de ajudar aí na partida e não vai aliviar os gastos com o estádio. Agora 17 horas e 31 minutos aqui em Matinhos. A gente fala agora sobre o Flamengo, né? Informação aqui que
interessa para o nosso amigo Fábio Lins Andrade, né? Após a aprovação no Conselho, o Flamengo vai apresentar amanhã um novo patrocinador master. É o Banco de Brasília, que vai estampar pelos próximos 3 anos a sua marca no uniforme do clube e vai receber aí pelo menos, né, o Flamengo vai receber pelo menos aí 32 milhões de reais por ano. Portanto, aí Fábio já separa o dinheiro para comprar aí a camisa do Flamengo com o novo patrocinador. Agora 17 horas e 32 minutos. Vamos falar aqui da dupla Grenal, né? O Campeonato Gaúcho, pelo jeito, não vai voltar tão cedo lá no Rio Grande do Sul, né? E as equipes, né? A dupla explosiva lá de Porto Alegre, Grêmio e Inter, né? Estão aí se virando do jeito que podem. No Internacional, 4 atletas testaram positivo para a Covid-19 após a 4ª bateria de exames. O clube emitiu um comunicado e informou que os jogadores estão assintomáticos e foram afastados das atividades. O coordenador de saúde e performance do Internacional, Luiz Crescente, disse o seguinte, que esses atletas vão ficar 14 dias afastados e sendo monitorados e nenhum deles apresenta os sintomas. Ele ainda disse mais, a partir do momento em que tivemos esse positivo, entramos em contato com o hospital parceiro e combinamos uma avaliação completa em todo o grupo de atletas e funcionários. Temos utilizado uma nova metodologia para ter resultados em curto espaço de tempo. Ao realizarmos o quadro, 4 deram positivo. O primeiro, que tinha se apresentado no sábado, e mais 3. Esses atletas foram isolados, de preferência em seus quartos, disse o coordenador de saúde e performance do Internacional, Luiz Crescente. No sábado à noite, esse primeiro atleta realizou o teste e deu positivo para a Covid-19 e no domingo o clube promoveu reuniões e decidiu uma nova bateria de exames que aconteceu ontem. Falamos aqui do Internacional, vamos falar do Grêmio, que vai treinar em Santa Catarina, né? Sem poder fazer treinos coletivos em Porto Alegre, o Grêmio decidiu levar todo o elenco para Criciúma, lá em Santa Catarina, onde serão realizados, né, esses treinos, já que fica meio impossibilitado aí deles treinarem lá no Rio Grande do Sul por conta das decisões estaduais, né? Sem liberação para do poder público para realizar treinos coletivos em Porto Alegre após 9 semanas apenas de trabalhos físicos, o Grêmio decidiu levar para os próximos dias o elenco para treinar lá em Santa Catarina. A equipe treinará em Criciúma, né, o local que foi escolhido para receber a delegação gremista, né? A direção do Clube Gaúcho entrou em contato com o presidente do Criciúma e recebeu autorização para usar o CT do Clube Catarinense por de uma semana a 10 dias. A data da viagem ainda não foi definida. O Grêmio também garantiu o retorno de Renato Portaluppi, o treinador Renato Gaúcho, para comandar a equipe nesse período de treinamentos lá em Criciúma. Atualmente o Renato está lá no Rio de Janeiro, né? Ele está lá desde o início da quarentena por ser considerado do grupo de risco. Sobre a volta das atividades de futebol lá no Rio Grande do Sul, o governador do estado, o Eduardo Leite, falou sobre esse assunto. Em entrevista para o Jornal do Almoço, lá da RBS TV da Globo, o Leite falou que o retorno no gauchão não é prioridade nesse momento. Vamos ouvir aí o que disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Nas turmas, nos amigos que se reúnem para assistir, por mais que sejam em portões fechados, provocará algum tipo de aglomeração. Nas turmas, nos amigos que se reúnem para assistir, a gente vai precisar ganhar um pouco mais de tempo antes do retorno do futebol. Mas estamos discutindo com a Federação Gaúcha de Futebol formato de poder garantir a conclusão e usar a pista toda, né, para que um retorno aconteça no último momento possível, antes que a CBF projete retornos em nível nacional para a conclusão do Campeonato Gaúcho aqui no nosso estado. Quem também se manifestou sobre uma possível volta do Campeonato Gaúcho foi o presidente da Federação de Futebol do Estado, Luciano Roxman. Ele falou o seguinte, vamos ouvi-lo. O ideal é o dia 19 de julho. Se não der o dia 19 de julho, como eu acredito que o governo já assinou que não, o dia 26 seria uma data importante para a gente poder
trabalhar o reinício da competição e ter até uma folga um pouco maior, porque numa semana nós resolvemos a fase classificatória. E aí ficam 4 equipes só, e aí tu consegue jogar com as datas de uma forma mais tranquila. Nós sempre mencionamos a necessidade de 15 a 20 dias de retreinamento. Então não adianta liberar, né, a prática do futebol está liberada a partir do dia 19. Não, é lógico que nós temos que ter um período anterior de retreinamento. Aí você acabou de ouvir aí o presidente da Federação de Futebol lá do Rio Grande do Sul, Luciano Roxmann, falando, né, que o ideal seria a volta 19 de agosto. Aí esse foi o primeiro prazo estipulado aí pelo pessoal da federação para o retorno do gauchão. Já não vai rolar, segundo aí Eduardo Leite, governador do Rio Grande. A volta do futebol não é prioridade nesse momento. Agora 17 horas e 38 minutos, vamos fechar esse bloco aqui com mais um comentário do nosso amigo Fábio Lins de Andrade, ele que falou aqui sobre a volta do Campeonato Carioca, né? Ele aqui que trouxe a informação de que, né, a Flá TV vai transmitir a partida de amanhã do Flamengo, né? Ainda mais agora com a possibilidade de transmitir os jogos online. Flá TV, por exemplo, vai transmitir amanhã a partida do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Ele ainda falando sobre a volta de torcidas, né, lá no Campeonato Carioca, né? Vai voltar apenas aí 1/3 das torcidas, o que não seria uma boa, não está recebendo o apoio de ninguém essa medida. Vamos ver como é que vai terminar essa história toda lá no Rio de Janeiro. Agora 17 horas e 38 minutos, o Fábio comentou aqui pela nossa live, na nossa caixa de comentários 34732794, é a outra opção, é o WhatsApp para você mandar aqui sua mensagem pra gente e participar do nosso Bola Ativa. Você que vai nos acompanhar na live, né, deixe seu comentário, se não for comentar nada, pelo menos dá aí o seu joinha, engrandece a nossa firma aqui no nosso Bola Ativa. 17 horas e 39 minutos, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos com o último bloco, a finaleira do nosso Bola Ativa desta terça-feira, dia 30 de junho, para você que está ligado aqui com a gente. Vamos pro break, voltamos rapidinho. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Estamos de volta com o nosso Bola Ativa na programação aqui da Rádio Ativa FM, para você que está ligado com a gente no 87.5 no ativafmmatinos.com.br, também no nosso aplicativo de celular, e para você que está nos acompanhando aí com som e imagem na nossa live do Facebook, facebook.com/Bola Ativa. Se você estiver acompanhando na live, deixa o seu comentário, o seu joinha. Se quiser também pode participar pelo WhatsApp 34732794. Esse é o número de WhatsApp aqui da nossa Rádio Ativa FM. Agora 17 horas e 43 minutos, falamos aqui do Atlético Mineiro, já que o Casares, ele foi infectado com Covid-19, apresentou sintomas e terá de completar 40 dias de isolamento, foi o que explicou o clube. O armador equatoriano foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 30 de maio, né? O Juan Casares, que segue em tratamento por ter sido infectado por Covid-19, né? Após passar por exames programados pelo Atlético Mineiro, ele foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 30 de maio. Um mês depois, ainda não voltou a treinar. Via assessoria de imprensa do clube, o departamento médico do Galo revelou os motivos. De acordo com as explicações passadas, Casares, que no começo estava sintomático, desenvolveu a doença apresentando os sintomas. Por isso, segundo o protocolo adotado pelo Atlético Mineiro, o jogador terá de cumprir uma quarentena de 40 dias, restando mais 10. Para retornar aos treinamentos, o equatoriano precisa de 2 testes negativos em sequência, com o intervalo necessário entre um e outro. Lembrando que o Casares, ele se envolveu aí numa polêmica, porque ele tem uma casa na região metropolitana de Belo Horizonte, no município da região metropolitana, e ele acabou, né, dando uma festa
né, e foi, né, pego aí pela fiscalização municipal, ele que ainda por cima era reincidente. A gente até trouxe essa informação aqui no nosso Bola Ativa. O Casares brincou com a sorte e agora, né, acabou se dando mal aí, tá, né, tendo que cumprir essa quarentena justamente por ter contraído coronavírus e por estar, pior, desenvolvendo aí os sintomas. Ainda falando do Atlético Mineiro, teve uma pequena desinteligência envolvendo a equipe mineira, né? O vice do Atlético Mineiro rebateu umas declarações feitas pelo ex-lateral, né, o Cicinho. Né, o vice-presidente do Atlético Mineiro disse que Cicinho deveria agradecer por desconto na justiça e aconselhou o ex-lateral direito do clube a parar de falar besteira. O ex-jogador revelou não ter carinho pelo clube após o pagamento de 3 milhões de reais na justiça. A declaração do vice-presidente, aí o Lázaro Cândido da Cunha, né, ele foi às redes sociais para rebater o que havia dito o ex-lateral direito Cicinho em entrevista ao canal do Nicola. Não ter carinho, Cicinho afirmou não ter carinho pelo Galo após ser condenado a pagar 3 milhões de reais na justiça. O dirigente atleticano confirmou o pagamento, mas segundo ele, Cicinho deveria agradecer, pois foi dado um desconto considerável e o ex-jogador escapou de pagar cerca de 10 milhões de reais nessa ação, diz aqui o Globo.com. A justiça começou em 2003, né, a se meter nessa história. Isso quando o Cicinho acionou o Atlético e conseguiu a rescisão do contrato por falta de pagamento do FGTS. Uma empresa que detinha 50% dos direitos econômicos do jogador processou o clube e o atleta para garantir, né, esses direitos. Né, a empresa processou tanto o Cicinho quanto o Atlético Mineiro. Os dois foram condenados a pagar aproximadamente 18 milhões de reais. O Galo fez um acordo e reduziu a sua parte para 9 milhões. O Lázaro, vice-presidente, disse o seguinte: Cicinho jogou aqui até 2003, entrou na justiça e conseguiu a liberação. Só que Cicinho e Atlético tinham um contrato com a Axial. Essa empresa, a Axial, na época era uma empresa de São Paulo que tinha 50% dos direitos em relação aos direitos econômicos do jogador. A empresa processou o Atlético e Cicinho conjuntamente. Ambos foram condenados. Valor total em 2016 em torno de 18 milhões de reais. Nós já pegamos essa ação no fim. Temos um advogado, o Raul Ribeiro, que representou o Atlético, e nós concordamos ou coordenamos uma tentativa de composição. Conseguimos com a Axia um valor que era mais de 18 milhões de reais, reduzido para 9 milhões. Mas o Cicinho não participou do acordo, ele ficou lá escondido e não quis participar inicialmente. O clube diz ter processado Cicinho, que acabou sentenciado a pagar 10 milhões de reais, de acordo com Lázaro da Cunha. A diretoria atleticana então garante o dirigente e aplicou o mesmo desconto para o jogador, que teve a dívida reduzida para pouco mais de 3 milhões de reais. Uma declaração aqui do Lázaro Cândido foi essa: pare de falar besteira, Cicinho. O Atlético não tem recordação de você. A recordação é péssima. Você deu prejuízo ao Atlético e deveria agradecer, né? O Lázaro Cunha, ele que falou isso o Lázaro Cândido Cunha falou isso na rede social sua particular, no seu Instagram. Vamos ouvir aí o que disse o dirigente atleticano, né, nessa declaração direta aí ao Cicinho. Vamos ouvi-lo. De junho de 2020, né, nesta manhã, para explicar o caso Cicinho. Ele falou muita bobagem, então vamos explicar rapidamente. Seguinte, o Cicinho e Atlético, Cicinho jogou aqui até 2003, entrou na justiça e conseguiu a liberação. Só que Cicinho e Atlético tinham um contrato com a Axial, né? A Axial na época era uma empresa de São Paulo que tinha 50% dos direitos em relação aos direitos econômicos do jogador. Pois bem, a empresa processou o Atlético e Cicinho conjuntamente e ambos foram condenados. O valor total lá em 2016 em torno de 18 milhões. Nós já pegamos essa ação no fim. Aí nós temos um advogado, o Raul Ribeiro, que representou o Atlético. Nós coordenamos então uma tentativa de composição, conseguimos com a Axial um valor que era mais de 18 milhões, reduzimos para 9. Mas o Cicinho não participou desse acordo. Ele
ficou lá escondido e não quis participar inicialmente. O que o Atlético fez? O processou, o valor da dívida dele, do pacote, pouco mais de 10 milhões. Aí nós oferecemos para ele uma oportunidade. Fizemos o mesmo desconto que a empresa fez para o Atlético e ele pagou o Atlético 3 milhões e 200 e deve agradecer o Atlético, né? Porque o Atlético facilitou a vida dele, né? Foi lá na empresa, compareceu, fez o acordo e depois negociou com ele em condições excepcionais. O advogado na época, né, o Raul Ribeiro, obviamente recebeu os seus honorários, porque ele atuou corretamente e merece isso. Portanto, pare de falar besteira, Cicinho. O Atlético não tem aí recordação de você, não. A recordação é péssima. Você deu prejuízo ao Atlético e deveria agradecer ao Atlético. Tá bom? Um abraço. Tá aí a declaração aí do Lázaro Cândido Cunha, aí, vice-presidente do Atlético Mineiro, falando aí sobre o Cicinho. Declaração até forte, né? O Atlético não tem nenhuma boa recordação de você, você deu prejuízo para o clube, disse o vice-presidente atleticano. Agora 17 horas e 51 minutos. Informaçãozinha rápida sobre o futebol internacional. A Copa Africana de Nações foi adiada para janeiro de 2022. Esse é o principal torneio da África e estava marcado para janeiro do ano que vem, com sede em Camarões. Só que aí, né, a Confederação Africana de Futebol, por conta da pandemia do coronavírus, resolveu adiar a competição por um ano. Ao invés de ser em janeiro do ano que vem, vai ser em janeiro de 2022, a Copa Africana de Nações. Agora 17 horas e 51 minutos, agora 52 aqui em Matinhos. Antes da gente ir embora, uma última atualização aqui sobre o piloto Alessandro Zanardi, ele que segue em coma em estado grave após a cirurgia que ele fez depois daquele acidente, né, com o paraciclismo, né, que ele acabou se envolvendo. O ex-piloto de Fórmula 1 e atleta paralímpico sofreu um acidente ciclístico há 10 dias e teve sérias lesões na cabeça. O piloto foi operado pela segunda vez no dia de ontem. E segundo aí as últimas atualizações do estado de saúde dele, né, o boletim do hospital onde ele se encontra internado, o Alessandro Zanardi segue em coma e em estado grave após esta segunda cirurgia que ele foi submetido no dia de ontem. O Alex Zanardi, que inclusive recebeu uma mensagem do Papa Francisco, né? A sua história é um exemplo de como poder recomeçar após uma parada repentina. Através do esporte, você ensinou a viver a vida de protagonistas, tornando a deficiência uma lição de humanidade. Foi o que disse Papa Francisco numa carta enviada ao piloto Alessandro Zanardi, ele que recebeu também uma mensagem de seu filho, né? Uma foto no Instagram, né, com as mãos, o filho segurando a mão do pai, e ele diz o seguinte: eu não vou largar essa mão, vamos lá, pai, ainda hoje um pequeno passo adiante, disse o filho do Alessandro Zanardi numa postagem aí nas suas redes sociais, no seu Instagram. Agora 17 horas e 53 minutos. Com essa, a gente termina aqui o Bola Ativa desta terça-feira, dia 30 de junho. Voltaremos amanhã às 5 da tarde. Eu já estou de volta antes, ao meio-dia, com o nosso Ativa Notícias. Para você que ficou ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Então todos aí uma excelente tarde e até amanhã. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração.